Olá, pessoal! Estamos com mais um programa, começando mais um programa É Possível com o Pastor Soares. E hoje eu estou imensamente feliz. Olha quem está aqui do meu lado. A nossa querida primeira vice-diretora da UADEC. E hoje, para quem não sabe, não conhece, a gente vai contar um pedacinho da história da nossa queridíssima primeira vice-diretora, a nossa diaconisa Aline. Coisa mais linda da minha vida, vocês sabem disso, né? Então, a gente vai começar no primeiro bloco, a gente vai começar contando a história da nossa princesa, a infância, né? Que não foi muito das boas. Então, eu quero que você conta pra gente, para o nosso público, né? Principalmente os nossos adolescentes, que nós estamos aqui contando história, como que foi a sua infância? Nasceu em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Primeiramente, Ok. a paz do Senhor, a Paz paz do Senhor para todos, né, que estão nos assistindo. Eu, primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Aline, sou casada com o homem mais lindo Sou do eu. campo de Carapicuíba. Sou eu. Tenho 7 filhos, Lindos. 6 netos. 7. 6, está Vai chegar no vindo o sétimo. 7º, né? E uma família linda, uma família maravilhosa, que eu amo muito, que é essa família que Deus me deu. Oh, glória. Né? E sou evangélica, congrego na Igreja Assembleia de Deus Madureira, campo de Carapicuíba, nosso pastor, presidente, pastor Jasson. Segundo Barreto. Isso, né? O pastor Davi, nosso pastor ali na sede. Pastor Davi Dias. E é isso. Minha infância, nasci em Belo Horizonte. Não foi uma infância, posso dizer, uma infância feliz. Foi uma infância muito difícil, uma infância muito sofrida. Eu e mais 2 irmãs, nós somos uma família, né? Meu pai é casado 3 vezes. O primeiro casamento com a minha mãe, nós somos 3 mulheres. Eu sou a caçula, depois meu pai casou a 2ª vez. Tem mais 2 irmãs, a 3ª vez, 3 irmãos. Então, nós somos 8 irmãos. Então, eu e as minhas 2 irmãs fomos separados da minha mãe já pequenas. Eu tinha 3 anos de idade quando separei da minha mãe. 3 aninhos. 3 aninhos de idade. Fui morar com o meu pai, né, e a segunda esposa dele em Goiânia. E aí foi assim, morei dos 3 anos até os 15 anos de idade. Então, tudo que imaginar de sofrimento, nós passamos. Tudo. De sofrimento psicológico, sofrimento físico, tudo que imaginar, nós passamos. A ponto de eu chegar assim que jamais ia conseguir ser feliz, que jamais eu ia... Isso começou com seus 3 anos de idade. 3 anos de idade. Foi na idade que nós somos afastados da minha mãe. Sim. Né? Então, tanto que quando eu a conheci, quando eu a vi pela primeira vez, eu tinha 15 anos de idade. Depois dessa separação, de 3 anos, você só reviu sua mãe 15 anos depois. Com 15 anos de idade. 15 anos de idade, a primeira vez que eu a vi. Eu estava numa escola fazendo educação física, né? E foi o momento que eu a encontrei. Mas como que foi isso? Já estava programado? Não estava programado. Devido a esse sofrimento todo que eu e as minhas 2 irmãs passaram, a minha irmã do meio, a Liette, ela saiu de casa, né, na época, porque não era uma época igual é hoje, pastor, que tem conselho tutelar, né, tem os direitos do menor, do adolescente. Então, naquela época, na época da minha infância, não tinha isso. Né? Não tinha esse cuidado hoje que uma criança, um adolescente tem.
né? Com tanto cuidado que tem hoje, nós já presenciamos tantas coisas horríveis, imagina naquele tempo. Então, naquele tempo não tinha. Tanto que naquele tempo a gente chegava na escola, na escola que a gente estudava em Goiânia, a gente chegava toda machucada, toda ferida, toda machucada, e era a diretora, era a professora. Mas machucada de maltratos Maus dentro de casa? tratos dentro de casa. Pelo pai, pela madrasta? Sim. Os dois? Os dois. Então, naquele tempo, era a diretora, eram os professores que levavam, as professoras que levavam eu, as minhas irmãs, para a diretoria para cuidar daqueles ferimentos, para dar alimento, para dar banho com água e sal e vinagre para curar aquelas feridas no corpo. Então, assim, foi muito sofrimento, muito sofrimento, assim, algo assim que é difícil até de explicar, né? Imaginar uma criança de 3 até os 8 anos de idade passar o dia enrolado num cobertor e trancado dentro de um guarda-roupa, dentro do quarto, no escuro. Misericórdia. Essa foi a nossa infância. Hoje eu consigo falar. Hoje eu consigo abrir a minha boca e falar. Eu lembro. Lógico, se eu falar que não me machuca, eu estou mentindo, porque não deixa de machucar quando vem aquelas lembranças. Mas nada que me fere, me deixa assim deprimido. Mágoa? Nenhuma, pastor, nenhuma. Eu falo que Deus foi muito misericordioso, é misericordioso na minha vida, porque não falo isso por mim me engrandecendo a Cristo. Sim. Porque com tudo que eu passei, não ficou mágoa, não ficou rancor, não ficou ódio, nada disso no meu coração. Não falo isso assim para engrandecer a irmã Aline, para falar eu sou boa. Não, é Cristo, porque Cristo já estava trabalhando na minha vida, no meu coração. Nesse meio tempo que você passando por essas dificuldades, sendo maltratado dentro do lar, mas tinha um acompanhamento da igreja, por exemplo? Vocês tinham alguma participação na igreja ou não? Não, nós frequentávamos, nós éramos levados no centro de candomblé, de umbanda, católico. Pelo seu pai? Não, pela Márcia, foi a pessoa que nos criou. Sim. Né? E outros tios também. Que iam para o candomblé. Isso, levava a gente Candomblé no centro de umbanda, de candomblé, igreja católica, então não servia a nada. Mas você em si, você chegou a participar desses cultos religiosos? Ah, sim, você em si. Você era levada, ser levada é uma coisa. Levada. Mas não foi participativa Não. E nem despertou o interesse de ser membro de uma igreja dessa. Não, eu tinha de um muito medo. candomblé, de umbanda, essas coisas. Tinha Nunca. medo, a gente ia, ali a gente sentava no canto e ali a gente ficava. Ah. Né? Nós éramos umas crianças assim que nós não falávamos. Não falava, não expressava nenhum tipo de sentimento, de fala, nós não tínhamos contato com nenhum tio, nenhuma tia. Os únicos que nós tínhamos mais contato eram os nossos avós paternos. Sim. Eles chegavam a chorar querendo nós, para cuidar, para criar, né? Mas não tinha essa permissão. Né? Então, nós ficávamos ali mesmo. Eram crianças que ficavam o dia inteiro atrás de uma casa, né, agachada, escondida, parecendo bicho mesmo. As 3 se enrolavam ali atrás da casa e ali as 3 ficavam. A ponto de, às vezes, ter fome, ter que pular na casa de um vizinho, pegar ou folha de couve ou manga verde para comer. Não porque não tinha nada dentro de casa, tinha. Era farta, era uma casa farta. Mas nós não tínhamos essa autorização. Então, por isso que hoje, quando eu tenho oportunidade de falar com algum jovem, algum adolescente, que às vezes passa, né, por situações assim dentro de casa, situações de agressão,
de tristeza, né, as situações de dores dentro de casa, eu sempre falo com eles, é possível. Permaneçam firmes, porque é possível. Oh, É glória. possível, pastor. Glória. Porque assim como foi possível para nós encontrarmos a felicidade, é possível para você, adolescente. É possível. E olha que eu não conhecia Deus, eu não conhecia Cristo nessa época, né? Maravilha. Mas o Senhor já cuidava de nós, o Senhor já cuidava de mim. Olha, primeiro bloco a gente encerrou. A gente vai voltar no segundo bloco e nesse segundo bloco a gente vai entrar com seus 15 anos quando sua mãe foi até o colégio e aí a gente vai com uma outra história, tá bom? A gente já vai ali, rapidinho, já volta. Trago para você, empresário, o grupo Puro Gênio, assessoria contábil. Você está precisando de assessoria, contabilidade? 011 3698 2989. Puro Gênio, o braço direito do empresário. Puro Gênio, integridade, respeito, liderança e pontualidade são os principais valores da Puro Gênio. 011 3698 2989. Puro Gênio, o braço direito do empresário. Estamos de volta com o segundo bloco, com essa história linda, maravilhosa da nossa primeira vice-diretora, Diaconisa Aline, a pessoa que eu mais amo nessa vida, né? E desde já eu quero agradecer ao grupo Puro Gênio, Thales, meu amigo, Deus abençoa e nós estamos juntos. Muito bem, eu não chamo a minha princesa pelo nome, é o nome mais lindo que tem, mas eu não consigo chamar ela de Aline, né? Então é a minha pequenininha. No meu WhatsApp é o meu pacotinho, né? Meu pacotinho de amor, meu pacotinho de felicidade, meu pacotinho de pureza pura, né? Então agora nós vamos para o segundo bloco e nós vamos agora o reencontro da sua mãe que esteve no colégio te pegando. Como que aconteceu isso? E daí para cá, o que aconteceu? Sua infância? Sua infância não, aí já é a sua adolescência, até a sua juventude. Para falar que eu tive infância e adolescência eu não tive, pastor. Eu não sei o que é essas duas fases da minha vida, né? Nem mas aos adolescente. 15 anos sua mãe foi no colégio. Aos 15 anos foi que a minha irmã, né, do meio já não morava mais em casa, que na época, né, muita coisa aconteceu, o juiz que retirou ela de dentro de casa, tirou a guarda do meu pai e ela foi morar com a minha tia e nisso ela procurou a minha mãe. Colocou em vários jornais, em rádio. E nessa busca toda, o meu tio, que era motorista na época da Gontijo, da Impala, fazia Belo Horizonte e São Paulo. Nisso, ele chegando aqui, entrou numa lotérica e encontrou o irmão da minha mãe. Na conversa, ele falou, esse tio meu era onde a minha irmã estava morando. Aí ele falou, né, que a minha irmã estava procurando. E nisso, o tio Adelino. Nisso, o tio Adelino conversando com ele, e eles trocaram o endereço, falou que a minha mãe estava morando em São Paulo, deu o endereço e ele levou para minha irmã. Minha irmã entrou em contato, veio até em São Paulo, falou da situação que eu estava passando, que essa minha irmã, ela ia toda semana no colégio me ver. Porque a vida dela já tinha mudado, ela já trabalhava, né? A vida foi outra, porque ela foi morar com os meus tios. Então, estava em tratamento seríssimo com psiquiatra, psicólogo, né? E foi aonde ela encontrou a minha mãe, contou o processo todo, né? Do que nós estávamos passando. E nisso, minha mãe, e ela toda semana que ela ia me ver no colégio, ela falava, eu vou te tirar desse sofrimento. Tenha paciência, porque nessa época, pode-se dizer que eu estava só. Então, toda a carga vinha só até a mim.
Então, se já sofri, o sofrimento triplicou. Sozinha foi pior. Isso. Então, foi aonde que ela encontrou minha mãe, levou minha mãe até Belo Horizonte. Chegou em Belo Horizonte lá, ela foi no colégio, eu fazendo educação física, as professoras, diretora, sabia tudo da nossa história. E ela foi até a mim, pediu que me chamasse e falou, tem uma pessoa que quer te conhecer. Aí foi aquele processo, eu falei, quem? Ela falou, vamos lá. E foi onde que ela chegou, ela falou, tá vendo aquela mulher ali? É a nossa mãe. Aí foi, né? E você, então, não, se você visse ela sozinha, você não saberia quem era. Nunca tinha visto nem foto. Nunca. Nós fomos proibidos, nunca, nem foto, não se falava. Não tinha nada, nunca tinha visto nada dela. Então, para mim era, né? Era meio estranho. Então, quando eu olhei a minha mãe, então, assim, lá naquela escola, eu tinha 15 anos, pastor. Então, foram, assim, 15 anos de carga que estava dentro de mim, de sofrimento, de dor, de revolta, de tristeza. Então, naquele momento, aquilo explodiu. Foi a primeira vez que explodiu. Aí veio tudo. Então, aquilo foi muito difícil. Mas qual foi a sua reação dessa explosão? Eu gritava, coisa que eu não fazia, eu gritava, eu chorei muito. Mas, assim, de satisfação, sentindo Veio liberdade? Veio tudo. Agora eu tenho quem me defenda? Eu acho que veio tudo, né? Veio tudo naquele momento, assim, e foi alegria, dor, tristeza, veio tudo. Né? E naquele momento eu gritei, eu não volto mais para dentro de casa. E naquele momento ali, nós já fomos direto para uma delegacia. Da delegacia fomos encaminhados para o juizado de menor. Aí foi onde que chamaram o meu pai, chamaram a esposa dele. Eles compareceram. E naquele momento o juiz entregou, né, a responsabilidade para minha mãe. Deu termo de guarda para ela. Isso, tanto que eu viajei de Belo Horizonte para São Paulo com o uniforme. Nossa. Que eles não entregaram nada e a partir daquele dia eu vim para São Paulo. Aí teve mudança na minha vida. Aí foi que eu comecei a ver o mundo. Né? A gente não saía, a gente não ia para lugar nenhum, era escola e casa. Sim. Então aí começou uma outra vida. Sim. Né? E aí foi uma outra parte da minha vida, morei muito tempo aqui em São Paulo com a minha mãe, depois voltei para Belo Horizonte, aí voltei para casa dessa tia minha, que estava onde a minha irmã morava. Né? Eu já estava maior de idade, já tinha 18 anos. Aí você já respondia por você. Já respondia por mim. Foi onde que eu fiquei, comecei, já trabalhava, comecei a trabalhar. Né? E o seu primeiro emprego? Você trabalhava em quê? Trabalhava na padaria. Não, primeiro emprego foi doméstica. Você foi quantos anos? Foi doméstica, muito tempo. Com quantos anos você tinha, né? Eu tinha 16 para 17 anos. Aí você foi trabalhar em uma casa como babá. Como babá? Babá. Foi bom? Sempre gostei de criança e adolescente. É por isso que nós temos foi 7, bom, né? Bom. Foi bom. Foi uma experiência muito grande. Dali eu fui para a padaria. Da padaria eu fui para Americana. Trabalhei muito tempo. Trabalhei em mercado. Né? Aí foi para onde eu fui para a farmácia. Nesse tempo, meu pai separou. Foi na época que eu vim embora para São Paulo, com 15 anos. Nessa época, meu pai começou a ver o que estava acontecendo. Ele, assim, começou a abrir os olhos. Ele começou a ver o que estava acontecendo na vida dele, o que ele tinha feito até ali. Então, foi onde que houve a separação dele com essa pessoa. Anos mais, né, passou mais uns 3 anos, essa pessoa veio a falecer. Né, foi acometida de câncer, veio a falecer. E então, nesse tempo, eu fiquei muito tempo afastada do meu pai, da família paterna. Sim. Né, então veio aquela tristeza muito grande, não raiva, mas uma tristeza muito grande. Né, então eu fiquei muito tempo afastada, meu pai também ficou muito triste, porque eu vim morar com a minha mãe.
Então, deu aquele afastamento. Aí foi onde que eu voltei para Belo Horizonte, voltei para a casa da minha tia, fiquei sabendo que ele tinha separado, que ela tinha falecido, que ele estava casado novamente, que é com essa pessoa que ele está, que é uma pessoa maravilhosa, que é a Geni, né? Beijo pra você, Geni, que te eu amamos, amo hein? muito. E foi onde ele já estava com a farmácia, trabalhava em farmácia, era dono de uma farmácia. E foi aonde que eu fui trabalhar com ele. Você procurou ele? Não, Ele? ele me procurou. Ah, Foi um momento muito assim especial na minha vida. Que Deus usou ele assim tremendamente. Sabe? Tremendamente. Pai é pai, né? Pai. É. Pai é pai. Bom, terminamos o segundo bloco com essa história linda, maravilhosa. Terceiro bloco a gente vai para um outro caminho. Terceiro bloco agora a gente vai falar como começou a sua vida na igreja. Sim. E em seguida a gente vai resumir como você começou a trabalhar com os adolescentes, tá bom? A gente vai ali tomar um cafezinho rapidinho e a gente já volta. Já vou pedir para vocês nos acompanhar, né, através da Troad Records e a Troad TV. Inscreva-se lá e aperta o sininho e dá um joinha para nós, tá bom? Já voltamos. Trago para você, empresário, o grupo Puro Gênio, assessoria contábil. Você está precisando de assessoria contabilidade? 011 3698 2989. Puro Gênio, o braço direito do empresário. Puro Gênio, integridade, respeito, liderança e pontualidade são os principais valores da Puro Gênio. 011 3698 2989. Puro Gênio, o braço direito do empresário. Estamos de volta, terceiro e último bloco. História fantástica, mas nós vamos sair um pouquinho agora desse bate-papo. Antes de devolver aqui a palavra para minha rainha, minha princesa, eu quero agradecer aqui a Ímpeto Engenharia. A Ímpeto Engenharia está do seu lado, né? Desde a fundação até o acabamento. Meu amigo Rafael, meu amigo Lucas, Deus abençoe vocês. E nós estamos juntos. Projetos arquitetônicos. É com o nosso amigo lá, o Rafa. Era careca, agora não é mais. Agora tem cabelo. Beijo para você, Rafa. Vamos lá. A história é bem comprida, mas a gente precisa resumir. Isso. Como você se converteu ao Evangelho e quem foi o dono da proeza de jogar você no meio dos adolescentes? Quem será? Não, quem será? Quem será? Assista aí que vocês vão descobrir quem é. Eu me converti... Bem, eu falava que eu jamais seria crente, né? Jamais. Qualquer coisa, menos ser crente. Então, a partir... Não gostava de crente? Não que eu não gostava. Eu tinha uma visão completamente diferente. Eu acho que muitos têm essa visão. Eu tinha uma visão assim, que crente não divertia, crente não podia sorrir, crente não brincava... Que é isso? Porque eu acho que eu cresci. Sim. E a maioria das pessoas que eu... Mas teve alguma influência para você ter esse pensamento? Tive. Então eu tinha essa visão, então eu tinha pânico. Mas é possível inverter esse pensamento, hein? Então, a partir do momento que o meu esposo tomou essa decisão, né, que ele ia servir
a Jesus, que ele ia para a igreja evangélica, eu deixei bem claro. Você pode ir, eu te apoio em tudo, mas eu não sou crente. Então, para resumir, ele começou a ir ali no Parque João Batista, na Vila Menck, né, aqui em Carapicuíba, na Assembleia de Deus Madureira. Ele começou a ir, ele e o nosso filho, o Kaique. Kaique tinha mais ou menos uns 6 anos, 5, 6 anos. Então, ele levantava, ia de manhã para a escola bíblica e eu ficava em casa cuidando da casa. Chegava da escola bíblica, ele sentava lá, ia estudar no cantinho dele, eu lá na cozinha fazendo almoço, tomando uma cerveja. O Kaique chegava, sentava e falava: mãe, eu vou falar para você o que foi a aula, pode? Eu, pode. E ali ele me contava, me dava a aula todinha, que foi a escola bíblica. E assim foi. Isso aí, BD. ABD. Chegava à noite, na hora do culto, ele se arrumava todo para ir os dois e eu falava: eu não sou crente. E ele: não, tudo bem. Como nós somos muito agarrados um com o outro e só tinha o domingo para ficar ao lado dele. Eu pensava: ele vai para a igreja, eu vou ficar aqui só? Então eu vou junto. Então eu me arrumava, dava o braço para ele e falava: eu vou com você para mim não ficar longe de você, mas eu não sou crente. Ele: não, tudo bem. E naquela época, na igreja, as mulheres sentavam as irmãs de um lado, os irmãos do outro. Chegava no Parque João Batista, eu agarrava no braço e falava com ele: de perto de mim você não sai. E segurava no braço dele o culto todinho. E ali foi 1 mês, 2 meses, 1 ano. Só que a palavra já foi entrando. E é o que a gente aprende, né? É o que nós aprendemos. Que quem convence não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. Porque não precisou ele me cobrar, não precisou ele brigar, né? Não precisou. Não pegava para você? Não. Com palavras não, só com testemunhos. Não, o testemunho dele, a ação. atitude dele, a forma passiva, a calma, o amor, a paciência dele e do meu filho. Aquilo para mim era o máximo. E eu ia o caminho todo falando. Naquela época a gente não tinha carro, eu falava: eu não sou crente. Ele: ok, meu amor, não tem problema. Só que o que aconteceu? Comecei aí, a palavra foi entrando, mas eu não queria dar o braço a torcer. Começava aí já achava chato ir de calça comprida. Um dia pedi para ele comprar uma saia para mim. Eu falei: você compra? Mas não que eu sou crente. Ele: não, tudo bem, eu compro, mas não sou crente. Ele comprou a saia, eu colocava a saia, parei já com a cerveja. O que acontecia? Chegava no domingo, quando estava na hora deles chegar da escola bíblica, eu já desligava o rádio, que eu estava escutando música, não comprava mais a cerveja. Eu próprio comecei a... Sim. Eu não, né? O Espírito Santo já trabalhando, Deus, né? Porque é possível. Com certeza. É possível. É só a gente dar espaço. Então, e aquilo o Espírito Santo foi trabalhando. Então, e aquilo foi. Chegava no Parque João Batista, a irmã Rose, a esposa do pastor Zenaildo, ao lado da missionária Margarida, esposa do pastor Antônio, estavam ali na porta e me recebia com aquele amor, com aquele abraço gostoso. E eu pensava: por que essas irmãs me abraçam desse jeito? Né? Mas sem entender. E aquilo foi. Até no dia que não teve mais como eu correr. Mas antes eu tirei prova a prova com o Senhor. E foram 3. Mas na terceira eu falei com o Senhor: quando eu levantar as minhas mãos, eu não volto mais atrás. E foi assim, pastor. E no dia que eu levantei as minhas mãos, foi o dia mais feliz da minha vida. E da minha também. E hoje eu estou aqui, eu falo: não me arrependo, foi a melhor escolha que eu fiz. Foi a melhor escolha que eu fiz. E aí? O processo dentro da igreja e como que foi começar a trabalhar com os adolescentes? Como que isso aconteceu? Me colocaram, né, pastor? Me colocaram, né, seu Soares?
Nós fomos dirigir ali o Vila Crete, né? Seu Soares. Sim. O Vila Crete. Primeira igreja. Primeira igreja. Primeiro amor. Isso. Chegando lá, precisou de uma líder para os adolescentes, para o grupo dos adolescentes. Na época eram 12 adolescentes. Estava precisando de uma líder. E a irmã Aline estava lá, né? Não nova convertida. O que aconteceu? Me colocaram ali, né? Cuida. Só até vir uma líder. E naquilo eu estou até hoje. Até hoje cuidando. Comecei ali no Vila Crete a cuidar dos adolescentes. Isso desde 2008. Isso, até vir uma líder para os adolescentes. Fiquei 1 ano, 2, 4 anos. 4 anos. Foi aonde que eu fui trabalhar, né, com os adolescentes. Na época era regional. Aí, na época, eu fui a trabalhar o pastor Adelson, era pastor regional do setor da Regional 2. Hoje não está mais no nosso ministério, né? Ele me colocou ali como coordenadora da Regional 2. Fiquei como coordenadora da Regional 2. Muito bom. Nossa, maravilhoso. Foi um trabalho lindo. Dali, fui empossada como a terceira vice-diretora do campo. Na época era o pastor Bezaliel, que era o diretor do campo. Né? Na época não era o ADEC, eram os adolescentes junto com as crianças. Era junto, isso, se eu não me engano. Era o CADEC. Isso. O CADEC. Era na época do pastor Bezaliel. Depois do pastor Bezaliel veio o pastor Robério, né? Veio o pastor Robério. E depois do pastor Robério veio o pastor Soares. 2012. Isso. 2012 não. Finalzinho de 2012, 2013. E a gente está nessa luta até hoje. Gente... É muito bom contar a história. Eu sei que a minha princesa, se a gente sentar para começar a contar a história, a gente vai levar aí 1 semana e meia para a introdução, né? E nós estamos com esse trabalho da UADEC, minha esposa, antes não, porque a gente sempre estava junto, né? Sempre estava junto. Mas eu, como diretor, eu cheguei mais depois. E a gente está mais ou menos 10 para 11 anos que eu estou. Você já está mais tempo, né? E é um trabalho fantástico. Vocês viram um pedaço da história da nossa diaconisa Aline, né? A nossa primeira vice-diretora. E vocês viram que Deus cuida. É pastor. possível em todas as coisas, em todos os aspectos, né? E eu vou passar a palavra final para ela. Ela tem alguns minutitos para agradecer a todos vocês. Eu já agradeço e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pastor e meu esposo, né? É o que nós costumamos falar com os nossos adolescentes, esse trabalho que é um presente de Deus. Louvo ao Senhor pela confiança, né? Porque Ele não precisa de nós para estar fazendo a obra dele. Mas Ele nos dá essa alegria, né, de poder participar, né, na obra do Senhor. Então, é o que eu deixo para os adolescentes o seguinte: é possível. É possível. Não importa a situação que vocês estão vivendo hoje, não importa a dificuldade que vocês encontram no caminho de vocês, não importa as lutas que vocês estão passando, é possível. Para tudo, Deus tem um propósito, para tudo. Nós não podemos pegar as nossas dores, se nós, pastor, nos afundar nas nossas dores, pegar o que nós passamos, né, sofrimentos, dores, ficar perguntando por quê, lamentando, nós nunca vamos ser felizes. E Deus, Ele tem um propósito para tudo. Por que eu passei isso? Não sei.
O porquê eu passei, eu não sei. Mas Deus sabe. O importante é que hoje eu sou feliz. Eu falo, eu sou muito feliz. Então, é possível. E olha que eu não conhecia Deus. E os nossos adolescentes têm esse privilégio de ter essa intimidade, esse conhecimento. O quão grande é o nosso Deus. O quão grande é Jesus. Então, é possível. Entrega o caminho de vocês ao Senhor, dedique a Ele, porque é possível e tudo Ele fará. Deus abençoe vocês. O próximo programa, a gente vai estar aqui entrevistando e conhecendo um pouquinho da história de Maria Beatriz, a minha filha caçula. Olá, ela é a Bibi, a minha corujinha, tá bom? Deus abençoe vocês e... Beijo do Pastor Soares e até o próximo programa, em nome de Jesus.